Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre conjuntos. Na nossa última aula a gente falou sobre a união, a interseção e a diferença entre dois conjuntos, certo? Vimos aí alguns exemplos e tal, vimos mais ou menos como isso funcionava. E hoje vamos falar sobre o diagrama de Venn-Euler. Bom, o diagrama de Venn-Euler nada mais é do que uma representação que a gente costuma usar, que costuma auxiliar, né, que é muito usual para resolver problemas. Na hora de você ter um problema envolvendo, né, um conjunto, né, com elementos, né, mais de um conjunto com elementos, então você representar esses conjuntos por meio do diagrama geralmente é útil, né, geralmente é uma ferramenta muito útil para resolver alguns problemas. Bom, o diagrama de Venn-Euler nada mais é do que você representar, a gente não necessariamente precisa ser um círculo perfeito, mas a gente geralmente representa por círculos, certo? Então, cada conjunto representa um círculo e toda região, né, delimitada pelo círculo, né, supõe-se que todos os elementos estão contidos aqui, pertencem aqui a essa região. Então, você tem aqui o conjunto A. Então, toda essa região aqui, né, interior, né, delimitada por essa circunferência, né, todos os elementos estão aqui dentro, certo? Analogamente, eu tenho também aqui o conjunto B, certo? Então, por exemplo, então, se eu quiser representar, né, a região de A interseção B, então, lembrando, né, quem é da aula passada, que é um conjunto A interseção B? É o conjunto formado por todos os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. Então, pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pegar todos os elementos, né, eu tenho que pegar a região que vai conter todos os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, nosso A interseção B vai ser essa região. Então, nessa região aqui, vão estar os elementos que pertencem a A e pertencem a B, certo? Bom, aqui, nesse caso, o que isso aqui está nos dizendo? Isso aqui está nos dizendo que A e B não possuem interseção, ou seja, eles não possuem uma região em comum. Então, significa que esses dois conjuntos, eles são disjuntos. Lembrando, o que são dois conjuntos disjuntos? São conjuntos em que a interseção é vazia. Então, esses dois conjuntos não têm interseção, certo? Então, dessa forma, não tem região a ser achurada, tá? Bom, agora aqui, o que nós temos? A gente tem que o conjunto A está contido no conjunto B. Por quê? Porque toda a região delimitada por esse círculo está contida na região delimitada pelo círculo em B. Então, nessa situação, o que nós temos? Nós temos que o conjunto A interseção B vai ser o próprio conjunto A, certo? E aí, lembrando também, né, na nossa aula passada, nós temos que se A interseção B é igual a A, isso nos dá, e vale a volta também, que o conjunto A está contido no conjunto B, certo? Então, que é a situação que nós temos aqui nesse diagrama, ok? Bom, então, está aqui a representação da interseção de dois conjuntos em todas as possibilidades, né, que nós temos. Bom, e da união? Bom, lembrando, o que é a união de dois conjuntos A e B? São todos elementos que ou pertencem a A ou pertencem a B, podendo pertencer ao mesmo tempo aos dois. Bom, então eu tenho que pegar todos os elementos, eu tenho que garantir que todos os elementos que pertencem a A vão estar no conjunto, eu tenho que garantir que todos os elementos que pertencem a B vão estar no conjunto. Então a nossa região, a união B, vai ser exatamente quem? Tudo isso. Então, ao achurar todos os dois círculos, eu estou garantindo que os elementos que estão aqui vão estar na união, os elementos que estão aqui vão estar na união, os elementos que estão aqui vão estar na união também, certo? Então, tem uma situação. Vejamos agora aqui. Então, o que nós temos aqui?
o A união B vai ser quem? Vão ser todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, nessa situação, a representação fica dessa forma. Certo? Então, ao chorar essas duas regiões, eu estou garantindo todos os elementos que ou pertencem a A ou pertencem a B. Certo? Nessa situação, com o conjunto A contido no conjunto B. Então, o conjunto A contido no conjunto B, a união vai ser o próprio conjunto B. Então, a união vai ser todo mundo que pertence a B e não pertence a A, com todo mundo que pertence a A. Então, está aqui. Então, lembrando, né, se eu tenho que A união B é o próprio B, isso nos diz, então, que o A está contido em B e a volta também vale. Isso no diagrama fica claro por quê. Visualmente fica claro por quê. Certo? Bom, e agora, né, no caso de A menos B? Então, lembrando que é um conjunto A menos B. O conjunto A menos B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, então a interseção não pode entrar na nossa região, porque todos os elementos que estão aqui na interseção pertencem a B. Então, eu quero todos que estão em A e não estão em B. Então, o que a gente quer é isso aqui. Então, está aqui representado o A menos B nessa situação. Quando A e B são disjuntos, ou seja, quando a gente não tem interseção, o A menos B fica sendo quem? Fica sendo o próprio A. Certo? E quando o A está contido em B? Bom, quando o A está contido em B, nenhum elemento de A não vai pertencer a B. Certo? Então, essa interseção, essa diferença ela é vazia. E, de fato, a gente pode generalizar isso. Né? Quando A menos B é vazio, isso nos dá também que o A está contido em B. Tá? Então, como eu disse, o diagrama de Venn-Euler, ele é muito útil na resolução de problemas. Então, vamos resolver agora um problema utilizando esse artifício. Bem, então nosso problema é o seguinte. Nós temos, foi realizada uma pesquisa com 350 pessoas para avaliar a eficácia de um anúncio na divulgação de dois produtos, A e B. Ao final da pesquisa, constatou-se que, dentre os entrevistados, precisamente 280 conheciam o produto A, 80 conheciam os dois produtos, 20 não conheciam nenhum dos dois produtos, e aí a pergunta é, quantas pessoas entrevistadas conheciam apenas o produto B? Bom, então, o que nós temos, né? Bom, nós temos dois conjuntos. O conjunto das pessoas que conhecem o produto A e o conjunto das pessoas que conhecem o produto B. Pelos dados do problema, existem pessoas que conhecem os dois produtos. Isso significa, então, que esses dois conjuntos que a gente está tomando possuem uma interseção. Então, vamos utilizar o diagrama de Venn. Então, nós temos aqueles que conhecem o produto A, nós temos aqueles que conhecem o produto B e esses dois conjuntos estão dentro de um determinado universo. Quem é o nosso universo aqui? O nosso universo são as pessoas que foram entrevistadas. É o conjunto formado por todas as pessoas que foram entrevistadas. Esse é o nosso conjunto universo nesse problema. Bom, pelos dados do problema, nós temos o quê? Nós temos que 80 pessoas conheciam os dois produtos. Ou seja, então a quantidade de elementos aqui da interseção é igual a 80. Certo?
Além disso, ele fala que 280 pessoas conhecem o produto A. Então, o que isso significa? Significa que o total de elementos do meu conjunto A é igual a 280. Mais 80 já estão aqui na interseção. Isso significa, então, o quê? Isso significa, então, que para cá vai ficar 280 menos 80. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Tenho 200. O que significa esse 200? Esse 200 significa o total de pessoas que conhecem apenas o produto A. Em outras palavras, o conjunto A menos B é formado por 200 pessoas, enquanto o conjunto A interseção B ele é formado por 80 pessoas. Além disso, nosso problema, ele fala que 20 pessoas não conhecem nem A e nem B. Como 20 pessoas não conhecem nem A nem B, eu tenho 20 pessoas que estão aqui fora. Essas 20 pessoas não estão aqui na nossa união. E aí eu tenho X. O que representa esse X? Esse X representa o total de pessoas que conhecem apenas o produto B. E é exatamente isso que ele quer no problema. Tá, mas como é que eu vou determinar o valor de X? Ora, a gente sabe quantas pessoas foram entrevistadas. Estava no início do enunciado. O total de pessoas entrevistadas é 350. Sendo assim, a soma de todos esses valores que estão aqui representados tem que dar 350. Tem que ser igual a 350. Então, isso aqui vai ficar 200 mais 80 mais X mais 20 igual a 350. 280 mais 20, 300. Então, se 300 mais X é igual a 350, isso significa, então, que X é igual a 50. Então, o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que 50 pessoas conhecem apenas o produto B. Ou seja, o conjunto B menos A ele é formado por exatamente 50 pessoas. Certo? Então, está aqui, né, uma utilização do diagrama de Venn na resolução de um problema, que foi aquilo que a gente havia dito no início da aula. Certo? Teremos outros problemas mais para frente que a gente vai usar esse diagrama. Não serve apenas para 2 conjuntos, serve para 3 também. Né? Tem uma representação para 3 conjuntos também, mas isso a gente vai falar em aulas futuras. Tá certo? Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima.